Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma aula dominical com a série Inimigos da Alma. Semana passada nós estivemos aqui falando a respeito do tema de abertura, onde nós apresentamos aqui a importância da gente acreditar na existência de Deus, de que o cristianismo ele não se ocupa com a ideia de ter que provar que Deus existe para quem quer que seja. Não, o cristianismo ele não preocupa-se com isso. E nós entendemos também a importância da gente compreender a lei moral de Deus escrita nos nossos corações, que quando nós temos a lei moral de Deus e quando a gente coloca essa lei em prática, então esta lei nos ajuda de alguma forma a não ser uma presa fácil para os inimigos da alma. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o materialismo. A palavra de hoje é vencendo o inimigo chamado materialismo. E, de alguma forma, o materialismo eu sempre acredito que as coisas são muito importantes e eu sou aquilo que eu tenho. Na cabeça de uma pessoa materialista, ela só vai ser alguma coisa, né? Se ela tiver algo. A pessoa só se sente uma pessoa completa se ela tiver coisas. Eu sou aquilo que eu tenho. E isso se torna uma doença na alma de uma pessoa. E o materialismo é um inimigo que traz dores para a alma humana. Então, pensando nessa questão do materialismo, não tem texto melhor do que o que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 6, no versículo de número 9 em diante, que diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então preste atenção comigo hoje sobre essa questão do materialismo. De alguma forma, na minha vida e na sua vida, nós somos bombardeados por essa questão também. Somos cristãos, temos a Deus, servimos a Deus através da pessoa de Cristo, seguimos os passos de Cristo, mas não dá para poder fugir da ideia de que nós somos gente. E nós somos tentados pelo inimigo chamado materialismo, né? Porque as coisas são mais importantes. A gente sempre dá valor para coisas. Se tinha uma festinha e você não foi, a pessoa pergunta: e aí, não foi porque não tinha roupa, não tinha um sapato, não tinha dinheiro para comprar um presente para levar. Porque nós somos materialistas. Querendo ou não, a gente está sendo constantemente perseguido por esse inimigo, por esse adversário. E ele tem o poder de adoecer a nossa alma. Então, na cabeça de uma pessoa que vai dando lugar para o materialismo, é aquela ideia de que as coisas são importantes, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu tenho que conseguir isso, né? Já parou para pensar o quanto que a televisão e as mídias sociais, elas estão trabalhando cada vez mais com a questão do materialismo e do consumismo? Você está na internet, daqui a pouco, a cada 5 minutos num vídeo que você está assistindo, o vídeo é interrompido para você assistir a uma propaganda de alguma coisa voltada para o consumismo, para você ter que adquirir, para você ter que possuir aquilo, mostrando o quanto é importante e o quanto você necessita. Então, assim, o materialismo e o consumismo não são brincadeira. Não são. Às vezes a gente pensa que, porque não é, isso é exagero. Não é exagero. Não tem nada de exagero, é realidade. A gente é pego com muita facilidade. As promoções, né? A gente passa na porta de uma loja, daqui a pouco tem uma promoção, você nem está precisando de nada. Tem coisas que ali você passa sem aquilo tranquilamente, mas só porque está escrito promoção, você dá uma entradinha. Você quer comprar, você quer ter. Às vezes quer tanto uma coisa, quer tanto aquilo, enquanto não consegue, não sossega. E depois que consegue, se sente mal,
Oh, meu Deus, para que eu fui comprar isso? Para que eu fui adquirir aquilo? Aí você descobre que nem precisava tanto daquilo. E é algo que talvez que você nem veio usufruir, já joga para lá, já fica, sabe? Por quê? Porque o materialismo te coloca a necessidade de ter que conquistar e ter que adquirir cada vez mais. Então a televisão, as propagandas das mídias estão aí para isso, né? E no mundo evangélico, infelizmente, a coisa se torna complicada porque o evangelho ele tem sido vendido, a fé ela tem sido vendida, tem sido negociada. Existem os consumidores da fé também. Infelizmente, o evangelho tem se tornado um evangelho comercial. E hoje nós vamos discorrer um pouco sobre o assunto do materialismo baseado na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Por que do materialismo? Já parou para pensar? Materialismo? Por que do materialismo? Se você ler o versículo 9 até o versículo de número 12, onde Jesus pede perdão pelas nossas dívidas, a gente vai ver ali que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração contra o materialismo e contra o consumismo. É o assunto da oração depois que Deus ele é exaltado, glorificado, entronizado. O assunto da oração é sobre uma luta contra o materialismo e a forma exorbitante de se lutar para ter as coisas. Preste atenção comigo que dentro do porquê do materialismo, a gente percebe uma dependência que é radical na oração do Pai Nosso. O versículos 9 a 10 fala assim, olha, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gente, a oração principal aqui, a pessoa principal da oração é Deus. O Pai é a pessoa principal da oração. Não tem a ver comigo, não. A oração tem a ver com Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o teu reino, a tua vontade. É assim. Então, para a gente vencer o inimigo chamado materialismo, a gente tem que entender que a nossa vida e a nossa oração e as nossas necessidades têm que ser colocadas todas na dependência de Deus. Nós dependemos dele. Ninguém é autossuficiente, né? Aqui a gente vai percebendo que a oração do Pai Nosso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Essa oração exalta a Deus naquilo que Ele é. Essa oração engrandece a Deus por aquilo que Ele é. E confronta também a ideia que tem por aí de que as pessoas elas são alguma coisa por possuírem algum tipo de bem. Ninguém é nada porque possui alguma coisa. Os mesmos males que afligem os pobres, afligem os ricos. Os males que estão aí no meio da sociedade, essa pandemia que nós estamos vivendo, assolam tanto um lado quanto o outro. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não é verdade? Então pense comigo hoje de que a nossa vida tem que ser pautada na dependência de Deus. A nossa oração é para glorificação a Deus. A nossa oração não é só chegar para diante de Deus para pedir e receber. Aqui, a pessoa principal da oração é Deus, o foco é Deus, a exaltação é ao nome de Deus. Entendeu? Então, essa oração do Pai Nosso, ela confronta a ideia de que a gente é alguma coisa porque tem alguma coisa. Então, vamos aqui pensar aqui na oração do Pai Nosso. Essa oração revela que ninguém é absolutamente nada sem Deus. Eu não sou ninguém sem Deus e você também não é. Uma outra coisa que está no versículo 11, que diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, existe uma distribuição radical, além de uma dependência radical, existe uma distribuição radical do pão. Quando eu não sou uma pessoa materialista, quando eu não sou uma pessoa que vive atrás do ter e cada dia mais ter, eu vou entender na minha oração, quando eu fizer ela, eu não vou dizer, Senhor, meu pão de cada dia. Eu vou dizer o pão nosso de cada dia. Porque quando nós deixamos o nosso coração se libertar do materialismo, eu já não penso mais no meu pão, eu penso no nosso pão. O pão não é meu, o pão é nosso. Então ele é um pão distribuído de forma igual. A oração de uma pessoa materialista, não seria se uma pessoa materialista
oram a algum tipo de Deus, porque eu acredito que o Deus de uma pessoa materialista é um Deus oco. Ele nunca enche, nunca está bom, nunca está satisfeito. Cada vez, quanto mais tem, mais quer. Então, para vencer o inimigo materialista, entenda que nós não temos nada, tudo é de Deus. E se nós temos, não é só meu. Tudo que Deus me der, tudo que eu conseguir, de alguma forma, é para servir a Deus, é para a glória de Deus. Nós somos apenas mordomos. Em terceiro ponto, o porquê do materialismo, é porque a unidade aqui, ela também é radical. A dependência é radical, o pão é distribuído de forma radical, mas existe uma unidade radical, sabe? Nós precisamos entender que nós temos que estar juntos. Quando as pessoas oram, falam, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Eu tenho que estar unido com as pessoas ao ponto de entender que o perdão cabe a cada um de nós, a todos nós. E quando uma pessoa é materialista, ela não pensa nos outros. Ela não pensa de maneira alguma em quem quer que seja. Eu sei que você luta, que você corre atrás, que você trabalha. E que o que você tem precisa estar à disposição de Deus, se você crê em Deus. E se você acredita que Deus ele tem te derramado bênçãos para abençoar a vida de pessoas, eu não estou dizendo que você tem que entregar tudo que você tem de mão beijada, porque seu esforço é você que sabe. Mas existem pessoas tão materialistas, mas tão materialistas, que são incapazes de pensar no outro. São incapazes de olhar para a dificuldade do outro. Não tem empatia, não tem entranhas de misericórdia. O materialismo está tão impregnado na vida da pessoa que ela pensa assim, porque eu ralei muito para ter o que eu tenho hoje, então já foi. Tem gente que fala, quando Deus me der um carro, e faz várias promessas. Quando Deus me der um carro, eu vou dar carona a todo mundo, e tá. Vou botar até um adesivozinho escrito, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Mas aí Deus abençoou o cidadão lá, e o cidadão consegue o carro. Carrão do ano. Termina um culto, ele não dá uma carona a ninguém. Ele passa no ponto, vê alguém e está chovendo, ele buzina e vai embora. Ele vê uma pessoa no ponto, ele buzina para a pessoa ver que ele passou e viu, mas não levou. Porque quando não tinha carro, que aquela pessoa passava e não deu carona, agora ele está pagando com a mesma moeda. Aí eu te pergunto, se uma pessoa que tem um Deus vivo na sua vida faz um tipo de coisa desse, evita as pessoas, ignoram as pessoas pelo fato de que hoje eu tenho, sabe? Eu não consigo imaginar a ideia de que quando às vezes nós cantamos músicas do nosso meio cristão, gospel, vamos dizer assim, onde as pessoas que na época não foram ajudadas, não foram socorridas na sua necessidade, ficam esperando a hora de estar por cima, de estar num palco, numa plateia, e ver você lá embaixo, sabe? Subindo, melhorando de vida, e você de cá fazendo a sua encenação para humilhar a pessoa. Isso aqui é para você ver que quando eu precisei, você não ajudou. Agora que eu estou de boa aqui, você fique de pé para aplaudir a minha vitória. Isso não existe. O coração das pessoas de Deus são corações humildes. Que quando eu precisei, aquela pessoa tinha tudo para me ajudar e não me ajudou, mas se ela hoje precisar de mim, eu estou aqui para servi-la. É aquela questão, perdoa as nossas dívidas, assim como a gente tem perdoado os nossos irmãos que têm feito isso com a gente. Eu tenho perdoado aquela pessoa que quando eu precisei ela tinha, ela não me ajudou, hoje eu tenho, eu vou ajudar aquela pessoa. Então, queridos, a gente vai falar um pouco sobre a atuação do inimigo chamado materialismo. Em Mateus, no capítulo 6, do 19 ao 24, a gente vai encontrar aqui a palavra de Deus nos falando de não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões roubam e minam. Sabe? Para que juntar tanto? Aonde é que o materialismo ataca primeiro? O materialismo ataca o nosso coração. No versículo 19 e 21 fala mas ajuntais o tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não minam.
Porque onde estiver o vosso coração está o vosso tesouro. Então, o inimigo da alma, chamado materialismo, ele ataca primeiro o coração. Porque aonde estiver o teu coração, está o teu tesouro. E onde está o tesouro, está o coração. Então, o inimigo quer atacar seu coração. Aí eu aproveito para te fazer uma pergunta: aonde está o teu coração? O que realmente faz sentido para a sua vida, né? Então, a gente tem que entender que a vida não é viver para obter. Embora muita gente ache que tem que ter mais e mais, lutar para ter mais e sempre, não é verdade? Então, nosso coração passa a ser um coração idólatra, a gente começa a idolatrar coisas. Nós somos criados para adoração e não para ser adorado por aquilo que temos. Geralmente as pessoas que são muito materialistas, elas conseguem ter tanto para que as pessoas sejam adoradores das suas vidas. O coração está tão apegado às coisas materiais que as coisas materiais se tornam Deus na vida da pessoa. Ela idolatra o que tem. Entendeu aí? Então, em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Não vamos deixar que qualquer outra coisa sirva de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. E as pessoas vivem procurando uma maneira de ter as coisas, mas não tem paz e nem segurança. A pessoa começou a melhorar de vida um pouquinho, já começou a botar janela, grade para tudo quanto é canto na janela, bota cerca elétrica, bota portão elétrico, bota tanta coisa, bota vigilante noturno. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então coloca na cabeça isso, de que não adianta correr tanto, ganhar tanto e não ter paz e segurança. A pessoa melhora de vida um pouco, as pessoas aproximam para se relacionar, já está querendo o que eu tenho, já está querendo ficar aqui para porque tirar de mim o que eu tenho. Vamos parar com isso. Sabe? Porque o materialismo destrói sua alma, ao ponto de levar você a achar que as pessoas que queiram se relacionar com você estão querendo aquilo que você tem. Isso é doença da sua cabeça, desculpe. Ah, mas é porque você não conhece os fatos. E daí? Eu estou falando de um inimigo traiçoeiro, de um inimigo que te ludibria, te engana e adoece a sua alma e coloca você em detrimento. Ele ataca também a nossa visão. Veja os versículos 22 e 23 de Mateus capítulo 6. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. E se, portanto, a luz que há em ti for trevas, quão densas serão essas trevas? Ele ataca a visão, ele quer fazer com que a nossa visão seja atrofiada, sabe? Então, tudo e todos são vistos como um bem material. Para uma pessoa materialista, ela só olha para as pessoas visando dali tirar alguma coisa. Se aquela pessoa tiver algo para me acrescentar, é ali que eu vou, estou com ele, preencher o meu perfil. Mas se não preencheu, aquela pessoa para mim não é nada. Aquela pessoa para mim não tem significado. E outra coisa, uma pessoa materialista só olha para uma pessoa pobre e deixa uma pessoa pobre se aproximar quando ela precisa desse pobre para tornar essa pessoa um escravo dela. Porque se não tem dinheiro para me dar, seja um escravo gratuito para mim. Então, é isso que o materialismo faz. Ele adoece a alma da pessoa ao ponto de achar que uma pessoa que não tem nada financeiramente para oferecer, mas pode ser escravizada por um serviço braçal, eu vou escravizar essa pessoa. Então, cega a visão da pessoa ao ponto de ela enxergar o outro como uma coisa, quando não tem nada para lhe oferecer. Ataca a mente, versos 24, está dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e a desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí? Como é que fica? A gente tem que definir quem o coração da gente vai servir. Se você escolher servir ao dinheiro, é a sua escolha. Se você quiser escolher seu coração adorar a Deus, boa escolha e melhor de todas que você vai fazer. Ah, pastor, mas a gente não vive sem dinheiro. Dinheiro é bom quando ele é um bom servo, não um senhor na nossa vida. E para uma pessoa materialista, o dinheiro é um senhor, não um servo. Então, quando você entende
que você não pode servir dois senhores, é porque você tem que definir quem reina como senhor na sua vida. Se o dinheiro ou se Deus. Se for Deus que vai reinar como senhor, o dinheiro não vai de maneira alguma. As coisas materiais, de maneira alguma, vão adoecer a sua alma. Pelo contrário, você vai saber lidar com todo e qualquer tipo de situação que esteja envolvido no materialismo. Então vamos hoje aprender a vencer esse inimigo chamado materialismo. Primeiro, restaure o seu coração. Quais são os seus valores? Né? E você precisa definir quais são os seus valores. Se a gente não definir quais são os nossos valores, vai ficar difícil. A gente vai ver o seguinte, que nós temos um valor diferente. O nosso valor é Cristo. Os nossos valores são espirituais. Os nossos valores são eternos. Deus não está interessado, gente, em nada do que a gente tem por aqui. Tudo isso aqui vai perecer. Daqui a gente não leva nada. Fica por aqui mesmo. Vai ser destruído aqui mesmo. Então, em nome de Jesus, restaure o seu coração, priorize aquilo que realmente tem valor, que são as pessoas. Infelizmente, a gente vê as coisas totalmente invertidas. As pessoas trabalham tanto, correm tanto, se esforçam tanto, vai perdendo pessoas. Vai ganhando dinheiro, perdendo pessoas. Vai perdendo gente, vai perdendo amigos, vai perdendo família, vai perdendo tudo. Porque depois que termina de juntar tudo que achou que tinha que juntar, não vai ter com quem desfrutar. Não vai ter, porque essas coisas só têm sentido quando a gente não deixa o materialismo ser Deus na nossa vida. Sabe, quando a gente consegue ter coisas materiais, mas elas não ditam a nossa vida, a gente vai ter como desfrutar com as pessoas mais importantes da nossa vida. Quando a gente troca pessoas importantes da nossa vida por causa de correr atrás de coisas materiais, quando você conseguir as coisas materiais, que você voltar para as pessoas que são importantes, você pode não encontrá-las mais disponíveis para viver com você tudo que você construiu. Em segundo ponto, ajuste o foco da sua visão. Tenha disciplina. Tenha disciplina. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Meu Deus do céu. Aqui Jesus, o Senhor está falando, para de correria, para de buscar, sabe? O que de fato é necessário é descansar em mim. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. E quantas vezes o coração da gente não aquieta? É preocupado com o amanhã, é preocupado com o futuro, com a faculdade do filho, com o que ele vai ser, profissional e etc e tal. Sabe que a gente fica inquieto e a gente não tem sossego na vida, porque a gente preocupa demais com o futuro, com o amanhã? A gente não se autodisciplina. Aqui o Senhor está falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, faça o que Deus está propondo aqui para nós, descansar nele, confiar nele. Ele é Deus. Ele cuida do amanhã, ele sabe o que está lá no amanhã, a gente não sabe. Então vamos disciplinar a nossa vida em questão dos valores que nós temos. Por fim, exercite a sua fé. E fé, gente, é o valor da vida. Filipenses 4, de 11 a 13, fala sobre isso. O exercício da fé bíblica destrói o materialismo. Sabe? Eu vou abrir aqui para ler para vocês esse texto de Filipenses no capítulo 4, versículo 11. Eu quero que você entenda isso nessa hora. O que a palavra de Deus está nos propondo para esse tipo de situação? Glória a Deus. Filipenses 4, versículos de números 11 ao 13. Não digo isso por necessidade. Paulo estava dizendo que era por necessidade. Aí ele diz o seguinte: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha a oração de uma pessoa que não é materialista, o conselho, a conversa de uma pessoa que não é materialista, que aprendeu o ponto de equilíbrio para a vida. Quando ele diz: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto com ter fartura quanto para ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele estava dizendo aqui que ele já tinha sido treinado por Deus e aprendeu a lidar em toda e qualquer situação. Ter, não ter, fartura, necessidade, dificuldade, abundância, não. E por aí foi. Então ele está dizendo o seguinte: desapeguem. OLX. Tem hora que a gente tem que lembrar da OLX. Desapega. Desapega com certas coisas que estão te prejudicando espiritualmente, na vida com Deus, na vida com as pessoas. Nós nos preocupamos muito, né? Com essa questão do que amanhã eu não vou conseguir, eu não vou ter, então eu tenho que... Meu Deus, eu me preocupo demais com amanhã, então a gente tem que tirar isso da cabeça. Eu não posso passar o tempo inteiro pensando só que amanhã pode ser que haja uma escassez, uma dificuldade, e não sei como é que vai ser o futuro. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. O materialismo é vencido quando a gente passa por privações. A privação é um bom exercício. As lutas são oportunidades que Deus nos dá para a gente ser trabalhado. Deus está trabalhando você, Deus está trabalhando o seu coração. As lutas que você está enfrentando é para que você seja trabalhado. Desapegar um pouquinho desse mundo aqui materialista, consumista, certo? Então a gente está sendo lapidado e principalmente transformados na semelhança de Cristo. Com o mesmo texto que eu comecei, é o mesmo texto que eu vou terminar. Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Tenham cuidado para que ninguém vos engane com filosofias vãs e enganosas. Todavia, que não se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então é isso. O que nós entendemos hoje? O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que, de alguma forma, o materialismo está aí, ele está ativo, mas ele pode ser vencido a partir do momento que nós buscarmos Deus. Que Deus te abençoe e que você possa levar esta palavra ao seu coração, à sua vida, que ela possa fazer um diferencial e que você possa se desapegar ao máximo das coisas deste mundo. Tem muita coisa que é importante, mas não são todas as importantes. Ok? Que Deus te abençoe. E estaremos aqui na próxima semana falando sobre ativismo. Eu sou aquilo que faço. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco, em nome de Jesus.